Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é um dia especial. Chegamos ao dia 120 da nossa jornada bíblica 365. Sim, você leu certo, 120 dias de fidelidade, de encontro diário com a Palavra de Deus. 4 meses inteiros mergulhando nas Escrituras, desbravando Gênesis, atravessando o Êxodo, conquistando a terra prometida com Josué e agora testemunhando a transição dos juízes para a monarquia. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é pouca coisa. Isso é perseverança. Isso é fome pela palavra. Isso é o Espírito Santo te sustentando a cada manhã. Você não está apenas lendo a Bíblia, você está permitindo que ela te leia, te transforme e te molde à imagem de Cristo. Parabéns! E não para por aí. O melhor ainda está por vir. Os dias de hoje e amanhã são daqueles que marcam a história de Israel e nos ensinam lições profundas sobre a glória de Deus, o perigo da religiosidade vazia e o chamado para ouvir a sua voz. Preparado? Portanto, respira fundo, celebra essa conquista e vem comigo. Participe da comunidade. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Sua participação edifica a todos. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro, isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa jornada com alguém que precisa mergulhar na palavra e deixe nos comentários como está sendo a sua experiência até aqui. Sua história pode animar muitos irmãos. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura, boa comunhão e, acima de tudo, ore, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, pois hoje o chamado de Samuel ecoa também para nós. Jornada Bíblica 365, dia 120, a arca é tomada. Leituras do dia, 1 Samuel 3, 4 Romanos 2 Salmo 46. Leitura de 1 Samuel 3. 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. 2. E sucedeu que, naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. 3. E estando ainda Samuel deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 4. O Senhor chamou a Samuel, e ele disse, Eis-me aqui. 5. E correu a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, Não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. 6. E o Senhor tornou a chamar, Samuel. E Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. 7. Porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. Então, o Senhor tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 9. Pelo que Eli disse a Samuel, Vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi e se deitou no seu lugar. 10. Então, veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, Fala, porque o teu servo ouve. 11. Então, o Senhor disse a Samuel, Eis que farei uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo aquele que a ouvir. 12. Naquele mesmo dia, cumprirei contra ele tudo o que tenho dito acerca da sua casa, começando e acabando. 13. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos blasfemavam a Deus,
e ele não os repreendeu. 14. Portanto, jurei à casa de Eli que jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares para sempre. 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então, abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. 16. Então, chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. 17. E disse ele, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. 18. Então, Samuel lhe contou todas aquelas palavras e não lhes encobriu. E disse Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. 21. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Leitura de 1 Samuel 4. 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus a peleja e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam em Afeque. 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram no exército, no campo, uns 4.000 homens. 3. Voltando, pois, o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram dali a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra retiniu. 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então, souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. E os filisteus temeram, porque disseram, Deus é vindo ao arraial. E disseram, ai de nós! Porque tal nunca antes sucedeu. 8. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas no deserto. 9. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, portai-vos, pois, varonilmente pelejai. 10. Então, pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiu cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 11. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. 12. Então, correu um homem de Benjamim do exército e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. 13. E, chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira no caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E, entrando aquele homem na cidade noticiando, toda a cidade clamou. 14. E Eli, ouvindo a voz do clamor, disse, que voz de alvoroço é esta? Então, chegou aquele homem apressadamente e o noticiou a Eli. 15. Era, pois, Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. 16. E disse aquele homem a Eli, eu sou o que vim do exército, eu fugi hoje do exército. E ele disse, que sucedeu, meu filho? 17. Então, respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande estrago entre o povo, e também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe a cerviz, e morreu, porque já era velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. 19. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, para dar à luz, ouvindo a nova de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz,
porque as dores a surpreenderam. 20 E, no momento em que ia morrendo, as suas acompanhantes lhe disseram: Não temas, porque tiveste um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção. 21 E chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. 22 Disse: Pois, foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Leitura de Romanos 2. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer, julgas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. 2 E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. 3 Que tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas e fazes as mesmas, pensas que escaparás ao juízo de Deus? 4 Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? 5 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. 6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras. 7 A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. 8 Mas aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, ira e indignação. 9 Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. 10 Glória, porém, e honra, e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego. 11 Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. 12 Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. 13 Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14 Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. 15 Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 16 No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. 17 Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glórias em Deus. 18 E sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. 19 E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. 20 Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. 21 Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. 22 Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? 23 Tu, que te glórias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? 24 Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. 25 Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei, mas, se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. 26 Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a sua incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27 E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. 28 Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exterior na carne. 29 Mas é judeu o que o é interiormente, e circuncisão, a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Leitura de Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2 Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3 Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5 Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. 6 As nações se embraveceram,
Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pontos principais. 1 Samuel 3:4. Deus chama Samuel 3 vezes durante a noite. Ele entende que o Senhor instrui Samuel a responder, fala, Senhor, por que o teu servo ouve? Deus anuncia o juízo sobre a casa de Eli. Samuel cresce e é confirmado como profeta. Israel sai à guerra contra os filisteus e é derrotado. Em vez de se arrepender, levam a arca da aliança para o campo de batalha, como um amuleto. Os filisteus lutam com mais fúria, Israel é derrotado, 30.000 homens caem, Ofni e Finéias morrem, e a arca de Deus é tomada. Ao saber da notícia, Eli cai da cadeira, quebra a cerviz e morre. A mulher de Finéias, ao dar à luz, chama o menino de Icabode, foi-se a glória, porque a arca foi tomada. Romanos 2. Paulo argumenta que todos são inexcusáveis diante de Deus, incluindo os que julgam os outros, mas praticam as mesmas coisas. A bondade de Deus deveria levar ao arrependimento, mas a dureza do coração acumula a ira. Deus julgará cada um segundo suas obras, sem acepção de pessoas. Não são os ouvintes da lei que são justos, mas os praticantes. Os gentios, que não têm a lei escrita, mostram a obra da lei em seus corações e em suas consciências. O verdadeiro judeu não é o exteriormente, mas o que tem o coração circuncidado. Salmo 46. Salmo de confiança em Deus como refúgio e fortaleza. O salmista declara que não temerá, mesmo que a terra se mude e os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio da cidade, ela não será abalada. O Senhor dos Exércitos está conosco. O salmo termina com a voz de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o chamado de Samuel e o juízo sobre a casa de Eli, a tomada da arca e a morte de Eli, a justiça de Deus sem acepção de pessoas, Romanos 2, e o refúgio em Deus, Salmo 46. Reflita. 1. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele ensinou Samuel a responder a Deus. Essa deve ser a atitude de todo crente, posicionar-se como servo que ouve e obedece. Você tem ouvido a voz de Deus através da sua palavra? 2. A palavra era de muita valia. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. Deus estava em silêncio por causa do pecado. Você tem valorizado a palavra de Deus? Ela é preciosa para você? 3. O juízo sobre a casa de Eli. Eli não repreendeu severamente seus filhos. A omissão em corrigir o pecado na família e na liderança traz sérias consequências. Você tem sido omisso diante do pecado ao seu redor, especialmente na sua família? 4. A arca como amuleto. Israel confiou na presença física da arca, em vez de confiar no Deus da arca. Eles tentaram usar Deus para vencer a batalha, sem arrependimento. Você tem tratado os símbolos religiosos, igreja, Bíblia, oração, como amuletos, ou você busca um relacionamento genuíno com Deus? 5. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel não era a arca em si, mas a presença de Deus. Jesus é a glória de Deus encarnada. Quando perdemos a noção da presença de Deus, perdemos o essencial. Você tem buscado a glória de Deus ou apenas aparências religiosas? 6. Inexcusáveis. Romanos 2. Todos estão sem desculpa diante de Deus. Ninguém pode julgar o outro, pois todos são pecadores. Você tem se colocado na posição de juiz dos outros? A bondade de Deus deveria levar ao arrependimento, não ao orgulho. 7. O julgamento segundo as obras. Deus julgará cada um segundo suas obras. Isso não significa salvação por obras, mas que as obras evidenciam a fé verdadeira. Suas obras, frutos, têm evidenciado a sua fé? 8. Sem acepção de pessoas. Deus não favorece judeus nem gentios, religiosos ou não religiosos.
A fé genuína é o que importa. Você trata a todos com a mesma justiça e amor? 9. Circuncisão do coração. A verdadeira circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Você tem permitido que o Espírito Santo circuncide seu coração, removendo o pecado e a dureza? 10. Deus é o nosso refúgio. Salmo 46. Em tempos de crise, Deus é o nosso abrigo. Quando as montanhas se abalam, podemos nos refugiar nele. Onde você tem buscado refúgio nos momentos difíceis? 11. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio representa a presença de Deus, o Espírito Santo. Em vez do caos das nações, em Salomão, as águas turbulentas, dentro da cidade de Deus há um rio de paz que alegra. Você tem bebido das águas do Espírito? 12. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio das guerras e das crises, Deus nos chama a aquietar e confiar. A ansiedade e a agitação são inimigas da fé. Você tem aprendido a aquietar sua alma diante de Deus e reconhecer que Ele é soberano? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.